que uma pessoa, ela não alcança a promessa de Deus? Não é porque ela não tem fé, não é porque Deus não quer abençoá-la, é porque nas primeiras dificuldades que ela enfrenta, ela desiste, ela esmurece, ela desanima. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. O que significa crer contra a esperança? É você ignorar o que você vê e crer no que você ouve na palavra de quem? De Deus. Porque se eu for depender daquilo que eu vejo, eu nunca vou ir até o fim. Porque sempre quando olharmos com os olhos naturais, a gente vai olhar as circunstâncias, as dificuldades, e essas dificuldades acabam nos desanimando. Por isso que uma maioria fica no meio do caminho. Mas quando a pessoa, ela vive pela fé, ela não se guia pelo que vê, mas pelo que ouve, pelo que crê na palavra de quem? Por isso que Abraão não desistiu. Abraão conquistou o maior sonho dele, e muito mais do que isso, Abraão se tornou a própria bênção. Todos sentimos medo em algum momento, ou desânimo, porém o vencedor é aquele que age mesmo diante do medo, e não se entrega ao que se sente, e sim ao que crê. A palavra de Deus, por exemplo, diz 366 vezes, não temas, ou seja, não temas para cada dia do ano. Se uma pessoa, ela quer se tornar a própria bênção, assim como isso se cumpriu na vida de Abraão, ele venceu o medo. Esse medo, pessoal, é aquela pessoa que na sua fé, diante das dificuldades, ela trava. Quando a pessoa não está na fé, mas no medo, ela trava na sua fé, ela deixa de orar, ela deixa de lutar, ela deixa de agir a fé, ela deixa de fazer a corrente, a vida espiritual dela trava. E quantas pessoas não têm vivido isso? Quantas pessoas, por causa dos problemas, a sua fé travou, a sua comunhão com Deus travou por causa do medo? Elas se espantaram com o problema e diante disso desistiram no meio do caminho. Abraão não desistiu, pessoal. Quando Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde ia, mas ele confiou na direção de quem? Ele não teve medo, mas você vê que imediatamente Abraão tomou a atitude de obedecer, ele venceu o medo. E olha o final de Abraão, abençoado em quê? Em tudo. Então, se a pessoa ela quer uma vida abençoada em tudo, o primeiro ponto que ela tem que praticar na vida dela é vencer o medo, pessoal.